Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, dia da série litúrgica Missa Parte por Parte. Não se esqueçam de ir no canal, dar o like, compartilhar à vontade. Precisamos levar a palavra e o ensinamento a todos, né? E eu espero que vocês estejam gostando, né, dessa série litúrgica. Agora nós vamos falar da nossa profissão de fé. É a adesão que a comunidade faz à palavra do Senhor. E ela tem como objetivo o nosso sim, a nossa resposta, o que nós escutamos na palavra, o que nós aprendemos na homilia. O símbolo ou profissão de fé na celebração da missa tem como esse objetivo levar o povo a dar o seu assentimento em resposta à palavra de Deus ouvida nas leituras e na homilia, bem como recordar-lhes a regra da fé antes de nós iniciarmos a celebração eucarística. Está lá na Instrução Geral Missal Romano, número 43. Professar a nossa fé, citando todos os pontos centrais, vai nos sintetizar, sistematizar o conteúdo dogmático em uma resposta da palavra e de vida. Quer dizer, não adianta eu só falar se eu não viver esta palavra na minha vida, dar testemunho desta palavra na vida. Não se esqueça, a letra não pode ser mudada. Ela pode ser cantada, mas nunca a letra pode ser mudada. Assim professamos a nossa fé e aderimos ao mistério da verdade que a palavra de Deus em si nos traz. A adesão nos é dada pela profissão de fé que tem um caráter de unidade com a igreja e com o mundo inteiro e de comunhão com a palavra. Por isso eu escuto a palavra, eu entendo a palavra na homilia, professo a minha fé e isso me prepara para a celebração eucarística. Oração universal ou prece dos fiéis é uma súplica da comunidade pelas necessidades da Igreja Universal, do mundo e da Igreja local. Por isso que pode ter algumas nuances, dependendo do momento particular em que a comunidade esteja vivendo. É bom que se faça preces curtas e objetivas, colocando-se em mente que não se trata de uma pequena homilia particular, com textos longos e verdades próprias. Não é para você falar as suas verdades nesse momento. Então tem que ser objetivo e curto. Ah, professor, isso não existe. Existe pessoas que aproveitam para, neste momento, mostrar até às vezes a sua ideologia política. Isso não é momento. Igreja e missa não é momento para isso, tá? Com a oração universal se conclui a liturgia da palavra. O povo de Deus reza e suplica a Deus no uso do seu mundo sacerdotal. A igreja orienta que deve rezar pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem doenças, sofrem com a necessidade, sofrem com os problemas de falta de trabalho, falta de comida, tudo isso está ali. Todos os homens, mas principalmente pela salvação. É isso que nós temos a orar, pela salvação de todo mundo. Constituição Sacrosanto Concílio número 53. O conhecimento
e o estudo da palavra de Deus permite-nos valorizar, celebrar, viver melhor a Eucaristia. Então, tudo isso que nós estamos vendo é para chegar a este momento eucarístico. Também aqui se mostra toda a sua verdade e a conhecida asserção. A ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Documento do Magistério da Igreja, Sacramento Caritatis, número 45. Então, o conhecimento é muito importante das Sagradas Escrituras. Por isso que eu tenho cuidado especial, eu tenho sempre uma série bíblica, às vezes duas, porque eu sou biblista, então é a parte que eu mais amo, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus me alimenta e alimenta todos os cristãos. Eu não devo estar falando o que eu penso, eu devo estar dizendo o que Jesus nos ensina. E isso é minha verdade, é a verdade da nossa igreja. Liturgia eucarística. A celebração eucarística é o supremo e o mais belo ritual da missa, reproduzindo com uma delicadeza o acontecimento central da última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia. A missa recorda, se lembra? Missa é memória. Então a missa recorda este momento com o ofertório, a oração eucarística e a comunhão. Então essas vão ser as etapas. Na última ceia, Cristo institui o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja. Então, o sacrifício da cruz é continuamente presente na igreja. Quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que fizesse em sua memória. Persona naquele momento, o sacerdote é persona em Cristo. Preparação para os dons da oferta. Na preparação sobre as oferendas, levam-se para o altar o pão e o vinho com água, isto é, os elementos que Cristo tomou em suas mãos. Em primeiro lugar, prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o purificatório, o missal romano e o cálice. A não ser que se prepare na credência, que é aquela mesinha que algumas igrejas têm pertinho do altar, onde vão se colocar as galhetas e os outros acessórios da missa. Também pode ser preparado ali, mas normalmente se prepara no altar, na mesa do Senhor. A seguir, trazem as oferendas. Também são recebidos o dinheiro e os outros donativos oferecidos pelos fiéis para os pobres ou para a igreja. Nesse momento, pode também ser ofertado cesta básica, alimentos. Então, isso depende da região em que a igreja está localizada, porque não tem só igreja no grande centro, tem a igreja rural também. Então, pode ser também ofertado alimentos, as safras que são produzidas naqueles locais. Quando eu vou a Minas Gerais, em Claraval, com os meus irmãos cistercienses, é lindo, pode ser oferecido ou ofertado café, porque eles plantam café naquela região. Então é muito bonito. Então nós estamos falando de várias realidades diferentes, tá? E também são recebidos esses donativos, que são recolhidos no recinto.
serão, no entanto, colocados em um lugar conveniente, fora da mesa eucarística. Não é para ser colocado na mesa eucarística, num lugar conveniente, geralmente no lado, entendeu? Mas ele tem que ser colocado fora da mesa eucarística. O sacerdote oferece o pão a Deus, depois coloca a hóstia sobre o corporal e prepara o vinho para oferecê-lo do mesmo modo. Ele põe algumas gotas de água no vinho, simbolizando a união da natureza humana com a natureza divina. Então, por isso que se coloca a água, algumas gotas com vinho, que é a natureza humana e a natureza divina de Jesus Cristo, na sua encarnação, que o verbo se fez carne, encarnou, então ele tem a natureza humana. Jesus assumiu toda a nossa humanidade e reuniu em si Deus e homem. E assim como a água colocada no cálice torna-se uma só coisa com o vinho, também nós, na missa, nos unimos a Cristo para formarmos um só corpo com Ele. Ele, cabeça, e nós, os membros. O sacerdote lava as mãos. Essa purificação das mãos significa uma purificação espiritual do ministro de Deus. Após a preparação do altar e a purificação, o sacerdote vem ao meio do altar e volta-se para o povo, abrindo e juntando as mãos, convidando a assembleia para estar em oração, dizendo: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O povo levanta-se e responde: receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. E a partir daí, passamos para a oração eucarística. Então, na próxima aula, vamos estudar a oração eucarística. Não se esqueça, agora nós temos segunda-feira uma nova série bíblica, as Cartas de João, com a apostila à venda. Então, todas as apostilas, todas as séries têm sua apostila. E as séries que eu não estou mais fazendo, que já terminaram, estão na playlist, tá ok? Muito obrigada a todos, um excelente final de semana com Jesus e Maria. Estamos sempre unidos nesse corpo com Cristo. Nós somos o seu membro e vamos fazer tudo o que ele nos ensinou para termos realmente uma celebração eucarística digna. Obrigado a todos vocês.